Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um irmão que, mesmo passando por provações que pareciam sem saída, viu a mão poderosa de Deus agindo em sua vida. Que o Senhor abençoe cada um que ouvir estas palavras. Era um domingo de manhã. O sol já brilhava forte quando o irmão João, cooperador na igreja local, se preparava para mais um culto. Ele sempre chegava cedo, ajudava a organizar os bancos, verificava o som e recebia os irmãos com um sorriso no rosto. Mas naquele dia, algo diferente aconteceria. Enquanto ele arrumava as cadeiras, sentiu um calafrio estranho percorrer o corpo. Não era frio, não era medo. Era algo que não conseguia explicar. Ele parou, fechou os olhos por um instante e orou em silêncio. Senhor, se é da tua vontade, dá-me forças para servir hoje. E continuou seu trabalho, sem dar muita importância. O culto começou, os hinos foram cantados, a palavra foi pregada e tudo parecia normal. Mas quando o irmão João se levantou para fazer o apelo final, algo inesperado aconteceu. De repente ele sentiu as pernas fraquejarem, a visão turvar, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, caiu no chão, desmaiado. Os irmãos correndo para socorrê-lo, a irmã que estava ao lado gritou, chamem uma ambulância. Mas o irmão José, um dos mais velhos da congregação, colocou a mão no ombro dela e disse, espera, vamos orar primeiro. Todos se ajoelharam ao redor do irmão João, que ainda estava inconsciente, e começaram a clamar a Deus em oração. Enquanto oravam, o irmão João começou a tremer. Não era um tremor de fraqueza, mas algo mais forte, como se uma corrente elétrica estivesse passando por seu corpo. De repente ele abriu os olhos, sentou-se no chão e começou a falar em línguas, algo que não fazia há muito tempo. Os irmãos continuaram orando, e após alguns minutos ele se levantou, firme, como se nada tivesse acontecido. Mas não foi só isso. Nos dias que seguiram, o irmão João começou a ter sonhos muito vívidos. Em um deles ele via um homem vestido de branco, com uma luz forte ao redor, que lhe dizia, não temas porque eu sou contigo. Ele acordava com uma paz tão grande que não conseguia explicar. Esses sonhos se repetiram por 3 noites seguidas. No domingo seguinte, ele compartilhou com os irmãos o que estava acontecendo. Alguns ficaram admirados, outros com medo, mas o irmão José, sempre sábio, disse, Deus está falando contigo, irmão. Não é para temer, é para confiar. Mas as provações não haviam terminado. Na semana seguinte, enquanto voltava para casa depois de uma visita a um irmão doente, o carro do irmão João simplesmente parou no meio da estrada. Ele tentou ligar, mas o motor não respondia. Não havia nenhum posto por perto, e a noite já começava a cair. Ele saiu do carro, olhou para o céu e disse, Senhor, se é da tua vontade, me mostra o que fazer. Foi então que um homem se aproximou. Era um senhor de idade, com um rosto sereno, que perguntou, precisa de ajuda, meu filho? O irmão João explicou a situação e o homem, sem dizer mais nada, abriu o capô do carro, mexeu em alguns fios e em poucos minutos o motor ligou. Quando o irmão João tentou agradecer, o homem já tinha desaparecido. Não havia nenhum carro na estrada, nem sinal de ninguém. Só a paz que invadia seu coração. Ao chegar em casa, ele contou tudo para sua esposa, que com lágrimas nos olhos, disse, Deus está te preparando para algo, João. Não desanimes. E assim foi. Nos meses que se seguiram, o irmão João enfrentou mais desafios, problemas de saúde na família, dificuldades financeiras, mas em cada uma dessas situações, ele sentia uma força que não era sua. Sentia que não estava sozinho. Até que um dia, durante um culto de oração, enquanto todos clamavam a Deus, o irmão João sentiu um peso no coração. Ele se levantou e disse, irmãos, Deus me mostrou que precisamos nos unir mais. Precisamos orar uns pelos outros, visitar os doentes, ajudar os necessitados. Não é só vir à igreja, é ser igreja. A partir daquele dia, algo mudou na congregação. Os irmãos começaram a se visitar mais, a orar juntos, a compartilhar suas necessidades. E o irmão João, que antes era só um cooperador, passou a ser um exemplo de fé e perseverança para todos. Hoje, quando olha para trás, ele diz, não sei por que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, mas sei que foi para me aproximar mais dele. Cada prova, cada dificuldade foi uma lição. E se eu tive que passar por isso para aprender a confiar mais no Senhor, então valeu a pena. Irmãos, a vida não é fácil. As provações virão, as dificuldades vão aparecer, mas se confiamos em Deus, se buscamos a sua presença, Ele nunca nos deixará sozinhos. Como está escrito, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Que este testemunho fortaleça a fé de cada um. Que possamos, como o irmão João, aprender a confiar em Deus em todas as coisas.
E que, independentemente das circunstâncias, possamos dizer: Senhor, faça em mim a tua vontade. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Mas, irmão, essa história ainda não terminou. Era uma tarde de sábado, uns 2 meses depois do batismo do João. O sol estava forte, e a igreja já começava a se encher para o culto da noite. Ele, que antes chegava atrasado ou nem aparecia, agora estava lá desde cedo, ajudando a arrumar as cadeiras, cumprimentando os irmãos com um sorriso que não era forçado. Mas tinha algo diferente naquele dia. Um peso no peito, uma inquietação que não saía. Enquanto organizava os inários, o irmão Paulo, um dos mais antigos da congregação, se aproximou e colocou a mão no seu ombro. João, você tá quieto hoje. Tem algo te incomodando? Ele hesitou. Não queria parecer ingrato, não depois de tudo que Deus já tinha feito. Mas a verdade é que desde a semana passada, uma dúvida o perseguia. Uma dúvida que doía mais do que as feridas do fogo selvagem. Irmão Paulo, eu tenho orado, mas parece que Deus não está me ouvindo. O velho cooperador abaixou a voz, como se soubesse que aquelas palavras não eram para qualquer um. Fala, meu filho. É a minha mãe. Ela ainda não foi batizada. Eu oro, peço, mas parece que nada muda. Ela vem aos cultos, mas quando chega em casa, volta pro mesmo jeito. E eu tenho medo, irmão. Medo que um dia seja tarde demais. Paulo olhou fundo nos olhos dele, como se procurasse algo além das palavras. João, você lembra quando você estava na praça? Quando você falou para sua mãe que não ia mais na igreja? Lembro. E ela parou de falar? Parou de orar? Não. Ela dobrou os joelhos e deixou Deus trabalhar. Agora é a sua vez de fazer o mesmo. Mas e se não der certo? O irmão Paulo sorriu, daquele jeito calmo que só quem já viu muitas batalhas tem. Deus não falha, filho. Às vezes a gente acha que a resposta demora, mas é porque Ele está preparando algo maior do que a gente pede. Você já viu um jardineiro arrancar uma planta antes da hora? Não. Ele espera o tempo certo. E Deus sabe o tempo certo da sua mãe. E Deus realmente sabia. 3 semanas depois, numa quinta-feira à noite, a irmã Maria, aquela mesma que tinha orado tanto pelo filho, chegou em casa mais cedo do serviço. O João estava na sala, lendo a Bíblia, quando ela entrou com um envelope na mão. Filho, senta aqui. Ele obedeceu sem entender. Ela abriu o envelope e tirou uma folha amarelada, cheia de marcas de dobraduras. Era uma carta antiga, escrita à mão. Isso aqui é de quando você tinha 12 anos. Eu achei guardado num livro meu hoje. João pegou o papel e começou a ler. Era a letra da mãe, trêmula, como se tivesse sido escrita às pressas. Senhor, eu não sei se o meu filho vai servir a ti um dia. Ele é novo, teimoso, e o mundo tá cheio de armadilhas. Mas eu te peço, não importa quanto tempo demore, não importa para onde ele vá, puxa ele de volta. Mesmo que ele se afaste, mesmo que ele te esqueça, não deixa ele se perder. Um dia eu quero ver ele batizado nas águas, cheio do teu espírito. E se eu não viver para ver esse dia, eu sei que o Senhor é fiel e vai cumprir. João não conseguiu segurar as lágrimas. Aquela carta tinha mais de 10 anos. E ali, naquela sala, ele entendeu. Deus não só ouvirá as orações da mãe como tinha guardado cada uma delas como um tesouro. Mãe, por que a senhora nunca me mostrou isso antes? Ela enxugou os olhos com o avental. Porque não era a hora. Deus sabia que hoje você precisava ver. E foi ali, naquela noite, que a irmã Maria finalmente se ajoelhou ao lado do filho e disse: João, eu quero ser batizada. Não quero mais esperar. O dia do batismo dela foi um dos mais lindos que a congregação já tinha visto. O tanque estava cheio, e o irmão que batizava, o mesmo que anos antes tinha dito, Deus não faz barganha com o homem, agora sorria enquanto mergulhava a irmã Maria nas águas. Quando ela saiu enxugando o rosto, o primeiro a abraçá-la foi o João. E foi então que ela olhou para ele e falou baixo, só para ele ouvir: Filho, valeu a pena esperar. E ele, com a voz embargada, respondeu: Mãe, valeu a pena confiar. Mas a história ainda não tinha acabado. Porque Deus, que é fiel, não para por aí. 1 ano depois, o João estava num culto de jovens, contando esse testemunho para uma sala cheia de rapazes e moças. Alguns deles, ele sabia, estavam na mesma situação que ele já esteve, resfriados, afastados, achando que Deus não ligava mais para eles. E foi quando um deles, um garoto de uns 17 anos, levantou a mão. Irmão João, e se a gente já tentou voltar, mas parece que não consegue? João olhou para aquele rosto e viu o próprio passado. Ele se aproximou, ajoelhou na frente do jovem e falou com uma firmeza que só quem já foi resgatado das trevas tem. Olha para mim. Eu já estive onde você tá. Eu já achei que não tinha mais jeito. Mas Deus me puxou de volta como um peixe no anzol. E se Ele fez isso comigo, Ele faz com você.
Não é questão de se ele vai te salvar, é questão de quando. Mas você tem que fazer a sua parte. Fica firme no lugar. Não sai da igreja. Não para de orar. Porque o dia que você menos esperar, a mão de Deus vai te segurar. E então, como se fosse um sinal, o Espírito Santo começou a se mover naquela sala. Primeiro um, depois outro, depois mais começaram a chorar, a se ajoelhar, a clamar por misericórdia. E o João, de pé no meio deles, levantou as mãos e orou em voz alta. Senhor, assim como a senhora não desistiu de mim, eu não vou desistir desses jovens. Puxa eles, Pai. Puxa eles de volta. Hoje, anos depois, aquele jovem que fez a pergunta é um cooperador na mesma congregação. E o João? Ele segue firme. Não como um herói, não como alguém que nunca mais teve dúvidas ou medos, mas como um homem que aprendeu uma verdade simples porém poderosa. Deus não desiste. Nunca. E se você está lendo isso hoje, se você está passando por uma prova, se você acha que já se afastou demais, se você acha que não tem mais jeito, saiba uma coisa. Você é um peixe no anzol da graça. E Deus vai te puxar de volta no tempo certo. Fique firme. Não saia do lugar. A obra vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. E tem mais, irmão, porque essa história não acabou não. O João, depois daquele dia, sentiu um fogo dentro do peito que não era só emoção. Era o Espírito Santo mesmo, como se Deus estivesse dizendo, agora é a tua vez de fazer a diferença. E ele não deixou para depois. Começou a visitar os jovens da congregação, não só nos cultos, mas nas casas, nos serviços, nos momentos que eles achavam que ninguém estava vendo. Um dia, ele chegou na casa de um rapaz que tinha parado de ir na igreja faz tempo. O jovem, quando viu o João na porta, já veio com a desculpa pronta. Irmão, eu tô muito ocupado, trabalho até tarde, não dá. Mas o João não discutiu. Só olhou nos olhos dele e falou, eu também já falei isso para minha mãe. E sabe onde eu estava quando Deus me achou? No fundo do poço. Mas ele não me deixou lá. O rapaz baixou a cabeça. Não foi naquele dia, nem na semana seguinte, mas depois de um mês, ele apareceu no culto. E não veio sozinho. Trouxe a namorada que nunca tinha pisado numa igreja. Porque a graça de Deus não é só para um irmão, é para a família toda. E foi assim, pouco a pouco, que o João viu o que Deus pode fazer quando a gente não desiste. Os jovens que ele visitava começaram a voltar. Alguns, como aquele que fez a pergunta no culto, hoje estão na obra, batizando, pregando, servindo. Outros ainda estão no caminho, mas o João sabe, Deus não olha pro relógio. Ele olha pro coração. Mas não pense que foi tudo fácil. Teve noite que o João chegou em casa tão cansado que mal conseguia rezar. Teve vez que ele orou tanto por um jovem que as lágrimas molhavam o chão. Teve até um caso de um rapaz que depois de meses de oração, ainda resistia. Um dia o João encontrou ele na praça bêbado e o jovem olhou para ele com ódio. Sai daqui, seu fanático. Deus não existe. O João não revidou. Só colocou a mão no ombro dele e falou, filho, eu já fui onde você tá. E se Deus me tirou de lá, Ele pode te tirar também. 3 meses depois, aquele mesmo rapaz estava nas águas do batismo, chorando como criança. Porque a palavra de Deus não volta vazia, irmão. Nunca. E o João aprendeu outra lição. Às vezes a gente planta rega e não vê o fruto na hora. Mas Deus está trabalhando. Sempre. Um dia, ele recebeu um recado de uma irmã da congregação. Irmão João, o senhor lembra daquele jovem que o senhor visitou ano passado, o que trabalhava na padaria? Lembro. O que foi? Ele tá na igreja de outra cidade agora. E tá cooperando com os jovens lá. O João sorriu. Não era para ele ver, não era para ele receber glória. Era para Deus. Sempre foi. Porque a obra não é nossa. A gente só é instrumento. E assim o João segue. Não como um homem que nunca errou, mas como um que sabe que quando a gente cai, Deus estende a mão. Não como um que nunca duvidou, mas como um que aprendeu a confiar mesmo quando não entende. Hoje, quando ele olha para trás, ele vê não só a própria vida transformada, mas uma geração de jovens que, graças à fidelidade de uma mãe que orou e de um homem que não desistiu, estão servindo a Deus. E se você está lendo isso hoje e pensa, mas o meu caso é diferente, eu já fiz coisa demais, já me afastei demais. Escuta o que o João diria para você. Eu também achei que estava perdido. Eu também pensei que não tinha mais jeito. Mas Deus não olha pro que a gente já fez. Ele olha pro que a gente pode ser. E se Ele fez por mim, Ele faz por você. Então fica firme. Não sai do lugar. Porque a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. E a história não parou por aí. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não deixa pela metade.
E o João, que já tinha visto a mão do Senhor na própria vida, agora via essa mesma mão agindo na vida dos outros. O chamado para servir. Foi num domingo de manhã, depois de um culto onde o Espírito Santo se manifestou com poder. O João, já batizado e cheio da graça, sentiu algo diferente. Não era só alegria, não era só gratidão, era um peso no coração, uma voz que não vinha de fora, mas de dentro. Você sabe o que é ser puxado das trevas. Agora vai e puxa outros. Ele não entendeu logo. Achou que era só emoção. Mas na semana seguinte, o cooperador responsável pelos jovens o chamou. João, a gente precisa de ajuda com a mocidade. Você não quer dar uma palavra para eles? O João hesitou. Ele? Falando para jovens? Ele que tinha sido o exemplo do que não fazer? Irmão, eu não tenho estudo, não sei falar direito. O cooperador sorriu, daquele jeito que só quem já viu Deus agir tem. Não é você que vai falar, é o Espírito Santo. Você só precisa abrir a boca. E foi assim que num sábado à tarde, o João se viu pela primeira vez na frente de uma sala cheia de jovens. Uns olhavam para ele com curiosidade, outros com descrédito. Ele lembrava bem daquele olhar. Era o mesmo que ele tinha dado para os cooperadores anos atrás. Mas quando ele abriu a boca não saiu força dele. Saiu autoridade. Eu já fui onde vocês estão indo. E eu sei onde isso termina. Não é bonito. Silêncio. Mas eu também sei que tem um Deus que não desiste. Que mesmo quando a gente vira as costas, Ele tá lá esperando. E hoje eu tô aqui para dizer, volta. Porque o mundo promete e não dá nada. Mas Deus, Ele dá tudo. Até o que a gente não merece. E então veio o choro. Não foi um, não foram dois, foram vários. Jovens que, como ele, tinham se perdido nas mesmas ruas, nas mesmas mentiras, nas mesmas festas que não enchiam o coração. Um deles, o Lucas, de 17 anos, se levantou e falou com a voz embargada. Irmão João, eu também estava pensando em sair da igreja. Achei que não estava adiantando nada. Mas hoje eu vi que Deus usa até quem já errou. E o João abraçou aquele menino como se fosse ele mesmo anos atrás. Porque era a provação que veio como fogo. Mas o adversário não dorme. E quando Deus começa a usar uma pessoa, o inimigo das almas tenta derrubar. 2 meses depois, o João começou a sentir uma dor forte no estômago. No começo, achou que era só alguma comida estragada. Mas a dor não passava. Foi ao médico, fez exames e o diagnóstico veio como um balde de água fria. Úlcera perfurada. Risco de infecção generalizada. Os médicos falavam sério. Se não operar urgente, pode complicar. E mesmo com a cirurgia, a recuperação não é fácil. O João ouviu tudo, mas dentro dele tinha uma paz que não fazia sentido. Ele lembrava da palavra que a irmã tinha dado anos atrás, Deus não deixa marca. Na noite antes da cirurgia, ele se ajoelhou no quarto do hospital e orou. Senhor, o Senhor me tirou do lixo. Me deu uma família, me deu um chamado. Se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, eu confio no Senhor. E então, como um sussurro, veio a resposta. Eu já te curei uma vez. Você acha que agora vou te deixar? No dia seguinte, os médicos operaram. E quando abriram, encontraram algo que não esperavam. A úlcera estava cicatrizando sozinha. Não tinha perfuração ativa. Não tinha infecção. Isso não é normal, disse o médico, confuso. Pela gravidade dos exames, deveria estar muito pior. O João só sorriu. Doutor, tem um que é maior que a medicina. E quando saiu do hospital não foi só com alta médica. Foi com uma missão renovada. O milagre que ninguém viu, mas todo mundo sentiu. Porque o verdadeiro milagre não foi só a cura do corpo. Foi o que aconteceu depois. O João voltou para a igreja com mais fogo ainda. E dessa vez não eram só os jovens que o procuravam. Eram pais desesperados, mães com filhos nas drogas, maridos que tinham abandonado a família. Um dia, chegou até ele um homem de uns 40 anos com olheiras fundas e as mãos trêmulas. Irmão João, meu filho tá no mundo. Já faz 3 anos que ele não pisa na igreja. Eu já não sei mais o que fazer. O João olhou nos olhos daquele homem e viu o próprio passado. Você ora por ele? Todo dia. Mas parece que Deus não tá ouvindo. O João colocou a mão no ombro dele e falou baixo, mas firme. Deus ouve. E ele tá trabalhando. Mas a gente não vê a obra dele enquanto tá no meio da tempestade. Continua orando. Porque um dia esse filho vai voltar. E quando voltar, vai ser para ficar. E então, ele contou a história da própria mãe. Como ela nunca desistiu. Como ela orou em silêncio. Como Deus, no tempo certo, puxou o anzol. O homem saiu dali diferente. Não porque o João tinha dado uma fórmula mágica, mas porque ele tinha dado esperança. E sabe o que aconteceu 6 meses depois? Aquele filho voltou. E hoje ele tá na igreja.
Cooperando. Porque quando Deus usa um homem, ele não usa só para salvar ele. Ele usa para salvar muitos. A lição que ficou. Hoje, o João não é mais aquele rapaz que saía da padaria às 8h30 da noite para se perder na praça. Hoje ele é um instrumento nas mãos de Deus. Mas ele nunca esquece de onde veio. Toda vez que um jovem chega para ele dizendo que quer desistir, ele conta a própria história. Não para se glorificar, mas para mostrar que Deus não desiste de ninguém. E quando perguntam como ele consegue ter tanta fé, ele responde: porque eu já vi o inferno de perto. E sei que só tem um lugar que vale a pena, nos braços do Senhor. E assim, a obra continua. Porque Deus não chamou João para ser perfeito. Chamou para ser fiel. E se você está lendo isso hoje e pensa: mas eu já errei demais, já me afastei demais, escuta bem. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. E se você der um passo para ele, ele corre para você. Então fica firme. Não sai do lugar. Porque a obra que Deus começou na sua vida, ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.